a graça de Deus, estamos juntos nesta manhã de quinta-feira, hoje 5 de outubro. E o programa Opção para a Vida lembra que hoje comemora-se o Dia das Aves. Também criação divina. E a gente sabe quantas aves cantam e encantam a nossa vida através dos louvores que são elevados a Deus. Cada ave, cada pássaro tem seu canto. O pica-pau, a andorinha, o sabiá, o galo de Campina, enfim, todos têm uma maneira de expressar seu louvor a Deus. Uma das aves que mais eu admiro sempre ao amanhecer é o bem-te-vi. E eu fico às vezes admirando aquela entonação do bem-te-vi. É como se Deus estivesse dizendo a todos nós: eu estou te vendo, eu bem te vi, eu bem te vi. É o Dia das Aves hoje que nós estamos celebrando ou prestando homenagem. Então, assim como as aves louvam a Deus, nós também precisamos de amanhecer o dia expressando nosso sentimento de gratidão, de ações de graças, de louvor e de adoração ao nosso Criador. Por isso, no comecinho do nosso programa, nós vamos fazer uma oração de agradecimento, de louvor a esse Deus soberano. Pai, te louvamos agradecidos por esta manhã, por este novo dia que estamos recebendo como presente, como dádiva das tuas dadivosas mãos. Recebe, portanto, a nossa adoração nesta manhã, assim como as aves louvam e encantam, e cantam e glorificam o teu nome. Portanto, nós te rogamos tudo isto agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que querem ver a Jesus precisam de ter em seus corações a vontade de reconhecer a soberania de Jesus, de fazer a vontade dele. Não é apenas de contemplá-lo, mas de fazer a sua vontade. Foi isso que Paulo disse: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Quando ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem persegue. Ele perseguiu os cristãos. E dali para frente, Saulo aprendeu a obedecer, a reconhecer a soberania, a vontade soberana do Senhor Jesus. Ainda que mais tarde ele veio a sofrer e a padecer, conforme ele diz aqui, mas quando ele ouviu aquela voz: levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, havia uma ordem. O pecado tinha se alastrado de tal maneira que ninguém enxergava a Deus, ninguém contemplava a Deus, só se enxergava o pecado. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do pecado. A promiscuidade, a prostituição, a prática de todo tipo e toda sorte de perversão sexual, bestialidade, se praticava sexo com animais, com tudo que era de gente, sem acepção, sem haver nenhuma distinção da beleza para a qual Deus estabeleceu e instituiu o sexo, para ser usufruído somente no matrimônio, no casamento. Mas a perversão foi tão tremenda em Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu. E havia uma ordem para a família de Ló: quando você sair, ninguém olhe para trás.
Essa era a ordem. Essa ordem deveria ser obedecida, deveria ser respeitada, deveria ser considerada, porque Deus havia dito: aquele que desobedecer esta visão, esta ordem, se transformaria numa estátua de sal. Eu costumo dizer, quando falo sobre esse episódio, que a mulher de Ló, quando chegou lá nas campinas, já distante da cidade de Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás. Eu imagino que ela olhou para trás, considerando que quem olha para o passado tem saudade. A saudade. E certamente a mulher de Ló estava saindo de Jericó, de Sodoma e Gomorra, porque ela estava saindo fisicamente, mas ela estava deixando o seu coração na cidade de Sodoma e Gomorra. Ela estava saindo com saudade daquela vida pecaminosa que os sodomitas viviam praticando. E aí, na mesma hora, ela transformou-se numa estátua de sal. Não podemos perder a visão, como Paulo disse: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não desobedeça a esta ordem do Senhor, porque isso pode lhe custar um preço muito caro, muito caro. Não podemos perder a visão celestial, ou seja, precisamos de contemplar a glória de Deus. E quando os nossos pais perderam lá no Éden a visão de Deus, eles deixaram de contemplar as maravilhas de toda a obra da criação. Salmo 19, versículo 1 nos diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Salmo 97, versículo 6 também nós encontramos o salmista dizendo semelhante afirmação, quando ele diz no verso 6: os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Lamentamos porque Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1, versos 18 em diante a 25, ele diz que os homens trocaram a glória de Deus, eles desprezaram a glória de Deus e passaram inclusive a ter uma visão distorcida, deturpada de toda a obra da criação. Capítulo 1, versos 18 em diante, ele diz: a ira de Deus se revela dos céus à terra contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Basta o homem contemplar a natureza, basta o homem contemplar o ciclo da vida, basta o homem contemplar os animais selváticos, marinhos, os insetos, os répteis, toda a obra, todo ser da criação que respira, toda a obra criada por Deus, e ele vai descobrir que a natureza exige e requer a presença de um ser criador. O homem perdeu a visão de Deus, consequentemente não contempla mais a sua glória. Ao invés de ele contemplar o Deus vivo, como eu disse há pouco, ele passou a contemplar um Deus morto, um Deus que não tem vida em si, um Deus que é cego, um Deus que não tem fôlego, um Deus que tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não enxergam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, som nenhum lhes sai da garganta, e diz lá: tornem-se semelhante a eles os que o fazem, todos quantos neles confiam. Salmo 115, Salmo 135, versos 15 a 18, nos diz que os ídolos, e aí eu lamento, porque nós temos no nosso país uma padroeira chamada Aparecida.
que aparece, mas não faz nada. E lamentamos porque a nossa nação deixou de adorar o Deus Criador e reverenciar uma senhora chamada Aparecida, que não tem vida, que não tem poder, que não tem capacidade alguma para libertar, para salvar, para transformar, para restaurar, para fazer nada. Perdemos a visão de contemplar a glória de Deus. Perdemos a visão também de conseguirmos enxergar o plano da salvação. Paulo expôs isso ao testemunhar ao rei Agripa, no verso 19: pelo que ao rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. Há muita gente apegada à tradição religiosa, há muita gente apegada a amuletos, há muita gente apegada a toda sorte de superstição, há muita gente apegada a todo tipo de idolatria, há muita gente apegada às tradições, aos dogmas. E aí Jó nos diz lá no capítulo 42, versículo 5, depois de toda a experiência que ele viveu e sofreu e padeceu, ele disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem e os meus ouvidos te ouvem. Nós temos um exemplo que não poderíamos deixar de registrar. Quando Jesus ressuscitou, lá em João capítulo 20, versos 25 a 28, nos diz que Jesus apareceu primeiro aos 12, aos apóstolos que estavam lá trancados, haviam apenas 10, Judas já tinha se suicidado, estavam só 10, estava faltando Tomé, e depois relataram, disseram: olha, Jesus ressuscitou, esteve conosco. Ele disse: eu não acredito, eu não posso acreditar, só acredito se eu estivesse lá, se eu apalpasse as suas mãos, cujos sinais dos cravos estavam lá perfurados em suas mãos, se eu colocar sua mão ao lado, aí eu acredito que ele ressuscitou. E Jesus ouviu toda aquela declaração negativa, confissão negativa de Tomé. E na primeira oportunidade, quando ele estava presente, Jesus o chamou e disse: vem cá, Tomé. Tomé, porque me viste, creste. Tomé, porque você está apalpando, porque você está dizendo que só acreditaria se colocasse a mão nos sinais dos cravos. Tomé, sou eu mesmo, eu estou vivo. Eu morri, mas eu ressuscitei, estou vivo, Tomé. Tomé, não sejas incrédulo, mas sejas crente. Tomé, eu tenho uma coisa para te dizer: bem-aventurados que nunca me viram, porém creem em mim. Não me viram fisicamente, mas pelos olhos da fé acreditaram em mim e creem em mim. Nós somos muito mais bem-aventurados do que Tomé, que viu, mas não creu. Nós não vimos, mas cremos. Por isso alguém já disse: não seja como Tomé, que para crer teve que ver. Nós não cremos, nós não vemos para crer, nós cremos para ver. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Paulo disse: pelo que o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E eu lembro aqui ainda, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versos de 1 a 11, nos diz a história de que havia um jovem chamado Samuel, que fora criado desde a mais tenra idade no templo, ouvindo, aprendendo com o sacerdote ali todos os rituais de todo o cerimonial de cultos que prestava a Deus. E diz a palavra de Deus que, embora as visões não fossem frequentes, Samuel não conhecia o Senhor. E Deus o chamou uma vez pelo nome: Samuel, Samuel. Ele se levantou e confundiu-se com a voz do sacerdote ali: tu me chamaste? Não, meu filho, não te chamei, vai, torna a deitar-te. Uma vez, duas vezes, três vezes. Foi quando Samuel ouviu do sacerdote ali: meu filho, se tu ouvires da próxima vez a mesma voz te chamando, vai, levanta-te e diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Sabe, irmãos, há muita gente, Deus está chamando, Deus está falando, mas não está enxergando, não está tendo discernimento que é Deus que o está chamando. Foi preciso Deus falar mais de uma vez para que ele entendesse, para que ele discernisse que Deus o chamava. Eu não sei quantas vezes Deus está lhe chamando,
Pode ser que alguns deles estejam chamando através da dor, do sofrimento, de uma experiência amarga, de um cálice amargo que você esteja bebendo, que você esteja sorvendo, para que você então, como a gente costuma dizer, caia a ficha, e você diga: ah, realmente, eu tenho que vir para Deus, eu tenho que voltar para Deus, eu não posso continuar distante de Deus, eu não posso continuar distante, eu perdi essa visão. Mas faça como Paulo, pelo que ao rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não podemos deixar de considerar que precisamos experimentar e provarmos o amor imensurável de Deus. Paulo teve essa experiência, conforme já citamos. Ele diz lá em Isaías capítulo 45, versículo 22: olhai para mim, sede salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Olhai para mim e sereis salvos, porque não há outro Deus além de mim. Que Deus abra os seus olhos para que você enxergue realmente a Deus como Paulo, pelo que ao rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Mas finalmente, enquanto não nascermos de novo, jamais seremos libertos dessa cegueira espiritual. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 8, estou terminando com essa citação. Mateus 18, versículo 6. Mateus versículo 9, desculpem, versículo 9. Jesus disse: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno de fogo. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? É que se eu estiver pecando pelos meus olhos, porque a Bíblia diz também lá no Evangelho de Mateus capítulo 6, Jesus diz que os nossos olhos são as janelas do nosso corpo. Ele não está dizendo que se os meus olhos estiverem me conduzindo sempre para fazer coisas erradas e pecar, eu agora vá lá no hospital dos olhos e diga: olha, arranca esses olhos para eu parar de pecar. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele simplesmente está dizendo: corta, em outras palavras, o mal pela raiz. Corta no sentido de evitar. Você está caminhando. Se eu vou caminhando sempre aqui nessa direção e eu percebo que ali tem uma cascavel venenosa, pronta para dar o bote em quem passar, por que eu passar por aqui? Por que eu não desviar? Por que eu não evitar isso? Passar por este caminho e por outro caminho. Corta esse caminho, deixa este caminho. Outras palavras, Jesus estava dizendo isso: arranca, tira isso do teu caminho. Em outras palavras, e eu quero terminar dizendo para você que a Bíblia diz a história de um cego que chegou para Jesus e pedindo que ele o curasse. Jesus então fez saliva, curou e tal, e depois os fariseus foram a ele e disseram: quem foi que te curou? Ele disse: Jesus. Como os judaizantes eram inimigos e não aceitavam de maneira nenhuma, por hipótese alguma, que Jesus fosse aquele que tinha poderes miraculosos para curar, libertar, transformar, restaurar a vida, inclusive devolver a vida, a exemplo de Lázaro, disse: olha, esse Jesus que você está falando, ele é pecador. Aí o cego disse: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu posso lhe dizer: eu era cego, mas agora enxergo. Eu era cego, mas agora vejo. E é exatamente isso que acontece quando a gente enxerga, quando a gente contempla, quando a gente tem esta visão celestial. Nós passamos a enxergar aquele que veio realmente buscar e salvar o que estava perdido.
O que é que nós precisamos fazer? A exemplo de Paulo, pelo que ao rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Creio e obedecer a sua palavra, conforme Lucas 24:31 nos diz, quando os discípulos iam a caminho de Emaús, Jesus havia ressuscitado, tinha aparecido já às mulheres e apareceu-lhes agora a caminho de Emaús, e quando Jesus estava lá em Emaús, ele já ia fazer menção que ia continuar, mas os discípulos disseram: Senhor, fica aqui, porque o dia já declina. Eles não tinham reconhecido que se tratava de Jesus. E aí, no partir do pão, quando Jesus levantou as mãos, obviamente, por causa dos sinais dos cravos, ele foi identificado, ele foi reconhecido, e aí Jesus desapareceu. E aí diz lá o texto no verso 31, que eles disseram: você lembra que quando nós caminhávamos e ele nos expunha as escrituras, por isso nos ardia o coração, porque os seus olhos tinham sido abertos agora pela palavra que eles tinham recebido. Sempre quando nós enxergamos, quando nós contemplamos, quando nós acreditamos na palavra de Deus, os nossos olhos são abertos. Antes eu era cego, você era cego, nós éramos cegos, mas agora nós enxergamos. Os nossos olhos foram abertos para adorá-lo. No ano em que morreu o rei Uzias, diz a palavra que o Senhor apresentou-se ao profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão de Deus. Ele disse: eu vi o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. Anjos voavam, com duas asas cobriam os pés, com duas cobriam os seus rostos, e com duas voavam e glorificavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a glória encheu aquela casa. E aí Isaías teve uma visão de si mesmo. Depois que ele teve a visão de Deus, ele teve uma visão de si mesmo. Ele disse: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram ao Senhor. Depois que ele teve aquela visão de si mesmo, seus lábios foram purificados. Aí ele teve uma visão de todo o povo, quando o Senhor disse para ele: a quem enviarei, quem há de por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando os nossos olhos são abertos, a exemplo de Paulo, nós aguardamos o cumprimento das suas promessas e da sua vinda. Quando Jesus foi assunto aos céus, 2 anjos vieram e disseram para todos que estavam lá em Jerusalém: varões galileus, este mesmo Jesus que estáis vendo subir, do mesmo modo ele há de voltar. E aí, lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, nós encontramos o escritor sagrado dando uma ressalva para aqueles que estariam aguardando, como nós aguardamos e esperamos a volta de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Mas enquanto ele não vem, enquanto ele não chega, não percamos a visão dos campos. Lá em João 4,35, Jesus disse: vede os campos que já branquejam para a ceifa. Não podemos perder a visão que o apóstolo Paulo tinha, pelo que ao rei Agripa: não fui desobediente à visão celestial. Levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Como nesta noite, como agora, alguns que estão nos assistindo no programa Opção para a Vida, seja na televisão, seja através do YouTube, o Senhor está abrindo os vossos olhos para que vós possais contemplar, a exemplo de Paulo afirmou, pelo que ao rei Agripa: eu não fui desobediente à visão celestial. Acredite em Jesus, não troque Jesus por um ídolo,
por alguma coisa que você creia como sendo o seu Deus com D minúsculo. Porque lá no Salmo 115 diz que eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm som, têm garganta, mas som nenhum lhe sai da garganta, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam. Torne-te semelhante a eles, os que os fazem, e assim tantos quanto neles confiam. Minha palavra nesta noite é que nós aprendamos com Paulo a não perder este foco, não perdermos essa visão celestial, que o homem perdeu desde o Éden, mas que Jesus veio nos abrir os olhos, como abriu os olhos do cego Bartimeu, como abriu os olhos de Nicodemos, como abriu os olhos de tantos no passado, como abriu os meus olhos, como abriu os olhos do Manuel Bezerra, que eu contei no início, que tinha visão física, mas era cego espiritualmente, perdeu a visão física, mas passou a ter a visão espiritual, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Fiquemos em pé, e eu gostaria de orar nesta noite. Eu não sei quantas pessoas estão aqui, ou que nos assistem em casa, que gostariam nesta noite, de que os seus olhos fossem abertos, a exemplo da visão de Paulo, para contemplar a Jesus. Eu queria saber quantos nesta noite, ou em casa mesmo, quem está nos assistindo, gostaria de que nós orássemos para que os seus olhos fossem abertos, como os olhos de Paulo foram abertos, para que ele pudesse ter essa visão celestial. E eu quero orar por estas pessoas nesta noite. Se alguém nesta noite que deseja que os seus olhos sejam abertos para contemplar pela fé, Jesus disse: bem-aventurados que não me viram e creem. Disse isso a Tomé. Ele espera que você abra nesta hora seus olhos para enxergá-lo. Eu queria orar por estas pessoas. Se alguém que quer que os seus olhos sejam abertos para contemplar a Jesus, eu gostaria de que você erguesse a sua mão e dissesse: eu quero, pastor, ore por mim. Quem deseja nesta noite, levante sua mão e diga: pastor, eu quero, eu desejo, ore por mim. Eu preciso que os meus olhos sejam abertos, eu quero ter essa visão celestial. Quem deseja? Dentre as pessoas que nos visitam, os amigos que estão conosco nesta noite, que quer receber esta oração, levante sua mão e diga: eu quero, pastor, ore por mim. Aqueles que nos visitam querem continuar, eu vou usar aqui o termo, cegos espiritualmente. É duro eu dizer isso, mas é verdade, de acordo com aquilo que você acabou de ouvir. Que você guarde esta palavra no seu coração, que você tenha outras oportunidades como nesta noite, de fazer esta decisão. Amém? Às vezes assim vamos orar. Agradecemos, Teu Pai, por esta noite, quando nós abrimos os ouvidos da alma e também o nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra. Te louvamos porque um dia nós éramos cegos, mas os nossos olhos foram abertos para contemplarmos a Tua beleza, a beleza da Tua santidade. E nós Te louvamos porque hoje nós podemos dizer: nós éramos cegos, mas agora enxergamos, aleluia. Estávamos vivendo no mundo, Senhor, de cegueira espiritual, sem visão espiritual, mas depois que nós contemplamos a Tua face, a Tua glória, hoje nós podemos dizer: realmente, eu era cego, mas agora vejo. Obrigado, Senhor. Abençoe os amigos que nesta noite receberam a Tua palavra. Não obstante, tenham continuado ainda sem fazer esta decisão, sem fazerem e sem terem esse discernimento, que eles o façam em nome de Jesus. Amém. Agradeço a você, telespectador, que esteve conosco. Convido você amanhã a continuar nos assistindo mais uma vez através do nosso programa Opção para a Vida. Até lá. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande